pessoal, no vídeo de hoje vamos discutir dois assuntos super importantes para o marxismo, que é hegemonia e que é ideologia. Você sabe a diferença entre esses dois conceitos? Fique até o final do vídeo e confira a discussão. Antes de começar a discussão, gostaria de pedir para que você se inscrevesse no meu canal, ativasse os sininhos, compartilhasse esse conteúdo e desse aquele joinha. Assim você faz a nossa discussão chegar a mais pessoas. E gostaria também de pedir para você que me apoiasse pelo Apoia-se ou pelo Pix. E quem faz isso, muito obrigado. Você tem contribuído para que o canal consiga avançar. Bom, antes de começar a discussão, é importante contextualizarmos o que nós acreditamos com relação ao conceito de ideologia e o conceito de hegemonia. São dois conceitos fundamentais do marxismo, mas eles são dois conceitos polêmicos. Muitas correntes políticas usaram esses dois conceitos para interpretar a realidade de diversas maneiras. E há correntes fora do marxismo que também usam o conceito de ideologia e usam também o conceito de hegemonia, com olhares diferentes, com maneiras diferentes. Aqui nós vamos nos preocupar com a discussão marxista dos dois conceitos, certo? Bom, há uns dias atrás eu fiz um vídeo sobre ideologia alemã, era uma resenha sobre o livro do Marx, escrito junto com Engels, e lá eu não defini o que é ideologia, mas isso foi proposital. Primeiro, porque se trata de uma resenha, e segundo, porque é um vídeo de resenha e eu acho que não é o espaço adequado para fazer definição de conceitos, uma vez que a resenha é para a gente poder apresentar o debate, e foi algo que eu tentei. No final do vídeo eu vou deixar um card para que você possa acessar o vídeo e ver a discussão sobre ideologia alemã, e sobre como alguns conceitos marxistas foram sendo construídos. Bom, na questão da ideologia, o Marx, lá durante o século XIX, ele está rompendo aí, num determinado momento, com o hegelianismo. E por que isso aconteceu? O Marx ele vai olhar para a filosofia francesa e ver na filosofia francesa a questão do materialismo. E nessa época na França estava em voga, ou seja, era muito famoso um curso de ideologia lá. Esse curso de ideologia era basicamente a história das ideias. Bom, o Marx então vai olhar para a filosofia alemã e vai dizer o seguinte: olha, precisamos analisar a história das ideias alemãs. Por isso o nome do livro é Ideologia Alemã. Bom, só que o Marx, durante o livro, ele vai dar alguns usos para a ideologia. Ele sugere que ideologia seria o falseamento da realidade. Mas, ao ler o Marx de forma mais sistemática, percebe-se que o uso do termo ideologia não é falseamento da realidade, mas exprime uma visão de mundo da burguesia. Ou seja, a ideologia para o Marx é a expressão de mundo de uma determinada classe social. Só que, no capitalismo, o capitalismo ele é global, assim como a burguesia é global. Então, ou seja, a burguesia impôs, através da sua força política, um modo de viver e um modo de ver o mundo para o restante das classes sociais. Então, ou seja, para o Marx, a ideologia seria esse modo de viver burguês. Isso quer dizer que todo lugar nós pensamos unicamente da mesma forma? Não. Isso quer dizer que, por trás da nossa visão de mundo, há sempre uma lógica burguesa e uma perspectiva burguesa. E o Marx entende isso de forma contraditória. Ou seja, dentro do pensamento burguês há muitas contradições que levam a outros elementos. Vou citar um exemplo. Dentro do pensamento burguês, você tem diversas contradições. Houve, por exemplo, no século XX, diversas contradições que criaram o fascismo, o nazismo e, por exemplo, o neoliberalismo, que é a hegemonia predominante. Bom, então Antônio Gramsci, vendo essa questão no marxismo, coloca uma discussão que é super importante, ou seja, a ideologia é uma estrutura geral do pensamento burguês. Mas dentro da estrutura do pensamento geral burguês e o fato de haver contradições, há determinadas hegemonias políticas. E como se dão essas hegemonias políticas? Para o Antônio Gramsci, todos nós somos, em alguma medida, filósofos. Ou seja, por conta de um conceito do Marx chamado intercâmbio, nós tomamos conhecimento com diversos elementos
de diversas filosofias. Só que uma pessoa comum, ou seja, do senso comum, ela não tem isso de forma sistematizada, ela apenas reproduz o que está colocado nessas correntes filosóficas. Ao passo que os intelectuais orgânicos, seja da classe trabalhadora, seja da burguesia, elas percebem esse determinado movimento da sociedade, sistematizam o pensamento e criam determinadas hegemonias. Por exemplo, o fascismo ele não é uma ideologia, ele é uma hegemonia dentro do pensamento burguês. Assim como o nazismo também não é uma ideologia, é uma hegemonia dentro do pensamento burguês. Isso também vale para o neoliberalismo. Ele não é uma ideologia nova, mas sim uma hegemonia dentro do pensamento burguês. Então, ou seja, a hegemonia política que Gramsci está tocando no assunto, ele está querendo dizer o seguinte, que chega num determinado momento histórico que determinadas contradições são elevadas ao máximo, ou seja, a contradição daquilo que o mundo burguês vê de forma geral entra em contradição que um determinado grupo dentro da sociedade burguesa entende como visão de mundo. E assim cria-se as determinadas hegemonias políticas. Dessa forma, tanto o conceito de ideologia como o conceito de hegemonia, dentro do marxismo, foi sendo apropriado de formas diferentes. Há correntes, por exemplo, que tomaram o marxismo, a ideologia, como falseamento da realidade. Ou seja, então, toda vez que nós ouvimos em alguns lugares essa ideia de ideologia, está querendo dizer exatamente isso. Só que aí tem um problema nessa perspectiva de visão. Quando nós usamos a ideologia como falseamento da realidade, bastaria-nos desvendar esse falseamento da realidade para que a gente pudesse, então, trazer a verdade. E não é bem isso. Porque o que acontece? Mesmo nós, revolucionários, estamos, de alguma maneira, inseridos na ideologia burguesa. É o caso, por exemplo, estou usando agora, nesse momento, um aparelho eletrônico, né, um celular, para poder gravar esse vídeo, dentro de uma plataforma que é burguesa, enfim, ou seja, estou inserido dentro da ideologia burguesa. Por outro lado, estou fazendo um trabalho, né, de debate filosófico, político e social, né, do ponto de vista revolucionário. Então, ou seja, mesmo que eu não queira participar da ideologia burguesa, em algum momento eu esteja participando por conta do quê? Por conta que a ideologia burguesa ela é totalizante, assim como a classe burguesa. Isso vale também para a hegemonia política. Muitos usaram a hegemonia política como como se a gente estivesse fazendo disputas hegemônicas. Essas disputas elas não existem. A questão é que dentro do sistema capitalista há determinadas contradições, essas contradições se convergem para essa hegemonia política. Então, ou seja, não há vamos dizer assim, não há uma outra ideologia que não seja burguesa, assim como não há outras contradições que não sejam dentro do mundo burguês, né? Então, ou seja, nós não fazemos disputas hegemônicas. O que nós fazemos? Nós sistematizamos a forma de pensar e levamos para um determinado caminho. Do ponto de vista revolucionário, o que nós fazemos? Nós pegamos as contradições burguesas, sistematizamos isso e tentamos superar o capitalismo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do debate. O debate é esse sobre esses dois conceitos, né? Gostaria que você assistisse meu próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência e até a próxima.